Queridos alunos do curso de Teologia, graças e paz a todos vocês, professor Leandro aqui falando com vocês, por eventos que estão acontecendo em toda a esfera global, nós estamos enfrentando um pequeno problema de logística. Por este fato, hoje a aula não terá edição, a aula vai ser direta e para não deixar você na mão, eu estou gravando aqui na residência da minha sogra a aula para vocês, tá bom? E não estranhe muito com o ambiente, tá bom? Mas eu estou fazendo isso para que vocês não fiquem sem a aula e a gente consiga cumprir o nosso cronograma e você seja beneficiado com a aula de Bibliologia 2 e nós consigamos chegar ao nosso objetivo. Um aviso que eu tenho para falar para vocês, não esqueçam, as nossas aulas anteriores, ou no caso a primeira aula, ela está nessa playlist, então se você for para o lado você vai achar a segunda aula. Segundo assunto que eu tenho para deixar para você, obrigado pelos comentários. Nós temos pessoas de Alagoas, nós temos pessoas do Maranhão, nós temos pessoas do Amapá, nós temos pessoas do Amazonas e nós temos pessoas do Sergipe, nós temos pessoas de toda parte do país. Temos mineiros, cariocas, paulistas, gaúchos, todos que estão fazendo parte deste curso estão sendo abençoados. Outro grande aviso que eu quero deixar para vocês é que aqui abaixo você encontra um link e este link é para que nós possamos melhorar o curso, sustentar o curso, pagar nossos editores, conseguir melhorar nosso material de gravação. Todo o material é da Rede Calejados e você tem a possibilidade de nos ajudar. Esse curso é inteiramente gratuito e você pode fazer uma doação no aplicativo que se chama Vaquinha e mensalmente ir nos ajudando ou da maneira que você puder, quando você se sente confortável e sua situação financeira também te ajudar. Espero que você possa nos ajudar, tá bom? Então, a gente não vai ter a apresentação dos slides aqui na tela, mas você recebeu o material didático, eu peço que você abra e vai nos acompanhando aí. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre a área de manuscrito, sobre a aula de traduções, vamos aprender um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais de livros apócrifos, e nós vamos ter um pouquinho mais, uma pegada acerca do que é manuscrito. Então, no primeiro slide, você vê que aparece para você aí, você tem aí o primeiro slide sobre manuscrito, você vê que a palavra manuscrito é uma palavra que junta duas palavras para formar uma. É a palavra manu de mão e a palavra scriptum de escrito. É uma palavra do latim que dá a entender que é escrito pela mão. Então, o manuscrito é nada mais, nada menos do que algo produzido pela própria mão. São documentos que são feitos naquele modelo que a gente disse já para você, né? Em pele de cabra, estendida e curtida, para que possa se tornar a semelhança de um papel e durante anos possa ser preservado aquele escrito. Uma coisa também que deve ser evidente aos olhos de cada um de vocês que estão aí, é que os manuscritos também poderiam ser feitos de papiro, né? Ou aquela planta que é extraída do junco, próximo ao rio, ali no Egito, ou então na Suméria Antiga, ou então algumas regiões ali do Oriente Médio, e diante disso esses manuscritos são rolos que são guardados. Esses manuscritos são feitos uma vez que você tem o texto antigo que está perdendo, né, a qualidade, não digo a qualidade escrita, mas a qualidade como material, e ele vai se defragmentando, porque ele vai se desgastando conforme você pega. O Brasil passa muito por essa realidade. Eu não sei se você é consumidor de livros e você tem um grande acervo na sua casa, eu tenho no caso, na minha casa eu chego a ter quase 3.000 obras, né, comprada, então quase 3.000 livros em casa. E uma coisa que eu percebo é que o clima do Brasil ele gera um certo prejuízo ao livro. Você vai pegar o livro assim na sua parte superior e inferior, ou até mesmo nas laterais assim, você vai ver que ele vai estar cheio de bolinhas amarelas. Aquilo é um fungo, uma espécie de doença que dá no papel e você vai perdendo o livro, né? Semelhante acontece com esses que vão perdendo ao longo do tempo a qualidade e vão infelizmente desgastando, e isso vai provocando prejuízo. Então, para fim de preservar esses textos, haviam copistas e esses copistas transmitiam esse texto para que todos pudessem ter
acesso e não ficar assim isento de receber essa bênção que é o estudo da Sagrada Escritura, não é verdade? Uma coisa que nos cabe ressaltar aqui é que você vai ver aí no texto, nós temos versos dentro da escritura judaica que aparecem em um livro que é chamado Tefilim. Futuramente a gente vai ver esse texto, ele vai estar aí para você. E nós temos também grandes códices, nós temos 4 grandes códices que aparecem em toda a ala de interpretação e preservação das escrituras. E esses 4 grandes códices são autoridades no que diz respeito à preservação da originalidade e legitimidade do texto sagrado. Lembrando que a Bíblia é um texto muito antigo e por isso a gente precisa ter escritos paralelos à época em que foram escritos, para entendermos que o que nós temos hoje foi preservado com fidelidade e não houve perversão ou alteração no texto. Tá. Outra questão que você vai ver também é a Tanakh, né? A Tanakh é um texto, é o texto em hebraico, é a Bíblia hebraica, ela contém tanto a Torá como também Tehillim, Tefilim e outros textos. A gente vai ver isso, a divisão da Bíblia hebraica, para você ter a consciência do que tem, do que não tem na Bíblia hebraica, porque a gente segue esse tipo de cânon do Antigo Testamento. E esse cânon do Antigo Testamento vai demonstrar para a gente que nós temos com certeza um texto muito paralelo ao que os judeus usavam em sua época, e o texto teve uma preservação profunda. Tá, vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto que a gente tem aqui é o que é Tanakh, né? Tanakh ela é, na verdade, a coleção de textos hebraicos. Ela é dividida em 3 partes. Essas 3 partes fazem importância para a gente entender de onde a gente tira essa divisão. No cristianismo é diferente, a gente trabalha com Pentateuco, histórico, poético, profetas menores, profetas maiores. Lá dentro do judaísmo eles trabalham com 3 divisões apenas. E essas 3 divisões trouxeram grande influência na hora de nós fazermos a tradução e a adaptação da Bíblia cristã, porque a gente precisava saber o que era e o que não era livro utilizável para que a doutrina cristã fosse condensada e preservada. Então, diante disso, a gente tem aqui a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim. Então, são 3 divisões que a Bíblia hebraica possui. Ela tem a Torá, ela tem o Nevi'im e o Ketuvim. Então, essas 3 divisões servem para a gente entender qual é a Bíblia que o judeu usa, qual tipo de rolo ele usa. E diante disso, a gente vai ver o primeiro aqui, ó. Então, parte aqui comigo, ó. Então, a gente tem aí a Torá, certo? A Torá aparece aí como literatura, como livro de meditação. O islamismo tem um livro sagrado que eles chamam de Al-Corão, né? A palavra, o termo al é o artigo, seria como a e o dentro do português. Então, o nome do livro seria apenas Corão, né? Que daria a ideia de leitura. Então, seria mais ou menos como se fosse a Torá. A Torá é o livro da leitura e a leitura da lei. A lei de Deus para o povo, como ele deveria viver. Então, por nós é conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros. E na versão impressa, né? Nos rolos é frequentemente chamado de Amsha Humsi Torá. Então, os judeus têm o costume de chamar ela, né? E informalmente chamam ela de Humsai. Então, é o nome que ela recebe dentro do campo judaico. A divisão dos 5 livros que a gente tem, você tem aí, ó, Bereshit, né? Que dá a palavra no início, né? Literalmente a palavra no início, que é a ideia do princípio das coisas. A gente usa a palavra Gênese, que é a palavra que dá a entender a ideia de criação, a ideia de começo, a ideia de como tudo foi formado, a origem de todas as coisas. O segundo que a gente tem é os Shemot, né? Que são os nomes que aparecem aqui. O terceiro que a gente tem é Vaikira, que aparece aqui, que aí ele disse, né? A próxima que a gente tem é Bamidbar dá a ideia de no deserto. E o quinto que a gente tem é o Devarim, que são as palavras. Então, você tem aí, né? O Gênesis, o Êxodo,
a gente tem depois o Levítico, Números e o Deuteronômio. Então, a gente tem todos os livros debaixo de uma propositura, em que para nós o Gênesis seria a ideia do livro que dá origem da criação e aliança de Deus com os homens. Semot, que no caso seria a ideia do Êxodo, seria a ideia dos nomes, os grandes patriarcas, os grandes empreendedores da fé, né? No caso Moisés e todos aqueles que se levantam em nome de Deus em direção à terra da promessa. O terceiro vai rir, né? Que aí ele disse, né? Que são os ditos de Deus dentro do Levítico. Ele disse como fazer, ele disse como agir, ele disse como existir. Depois no deserto, que seria o Números, né? Que é a contagem do povo, a formação das tribos, a expansão do povo dentro do deserto, a perca de quem supostamente foi idólatra, desobediente e todas essas questões. E o quinto, que é o Devarim, palavras, que é a releitura da lei. A gente chama de Deuteronômio porque é a segunda lei, né? A releitura da lei de Deus para que o povo tivesse consciência do que Deus tinha com eles. O próximo que a gente tem aí, a próxima divisão é o Nevi'im, e o Nevi'im é o livro que aparece aqui como divisão de profetas, né? A parte dos rolos sagrados para os judeus, que tem a ideia de dividir por profetas. A gente tem essas divisões de profetas menores e profetas maiores. Aí você vai ver aí no slide que a gente colocou para você, que a segunda parte da Taná, ela fica entre a Torá e o Ketuvim, contendo dois subgrupos, né? Profetas pioneiros, que é o primeiro, né? Que é Nevi'im, Rishonim, que são as narrativas de Josué, Juiz, Samuel, Reis. Então você vai ver que tanto os reis são vistos como profetas, você vai ver que Samuel, Josué, dentro do conceito da divisão da Taná, ou seja, no Nevi'im. E depois a gente tem os últimos profetas, que é Nevi'im a Haronim, que são os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Então você vai perceber aqui que a gente tem uma grande divisão aqui no que diz respeito a profetas, muito maiores do que a nossa, né? A grande consideração que a gente apenas precisa olhar aqui, né? É que o livro de Daniel, ele parece que não está aí dentro desse conjunto de livros, mas posteriormente a gente vai encontrar. Então você vê aí que essa é a segunda divisão que a gente tem dentro da Bíblia hebraica, e a última e terceira divisão que a gente tem é o Ketuvim, né? Que são os escritos, que consistem em 11 livros. Então, quais são os 11 livros que a gente tem aqui? A gente tem o Tehillim, que é os Salmos, o Miselei, que é o Provérbios, e o Rober, Jó, né? Que aparece aqui, e os 5 Meslot, né? Que é o Hamesh Meglot, que são os livros que são lidos em alta voz, que são chamados livros de sabedoria, né? Que é o Cântico dos Cânticos, né? O Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e os livros de relato, que seria Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então você vê aí que todos os livros que nós temos dentro do Antigo Testamento da nossa Bíblia, os judeus também fazem uso. Então a gente tira daí a base para a gente entender. Você percebeu aí que aqueles deuterocanônicos, que são textos que a igreja ortodoxa, a igreja síria, a igreja copta, a igreja etíope, a igreja católica usa, os judeus não faziam uso. Então é por isso que a gente não acredita que eles sejam utilizáveis para os nossos dias, tá bom? O próximo passo que a gente vai ver aí são os manuscritos do Mar Morto. E os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores, né, de cabras, que são beduínos, que estavam em busca de animais na localidade onde foi encontrado os textos. Isso no ano de 1947. E a primeira das cavernas tinham jarros de cerâmica contendo os rolos de papiro, que inicialmente os pastores tentaram vender o material na cidade de Belém. Então, você vê que interessante, os textos foram achados, os pastores tentaram vender os rolos na cidade de Belém, vendo que aquilo possivelmente tinha um grande valor, e com certeza para o cristianismo o valor é incomensurável. A gente não tem talvez uma dimensão para dizer quanto isso
profundo e quanto os rolos do Mar Morto nos ajudam a afirmar a legalidade e a legitimidade da Bíblia, tá? Depois você vai vendo aí, né, que mais tarde foram finalmente vendidos para Atanásio Samuel, que é o bispo do Mosteiro Ortodoxo Sírio de São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Sokenik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. Então, depois um bispo da igreja de São Marcos comprou, e também aqui, né, o Eleazar Sokenik comprou também. Mas o que acontece? A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948, né? Em 1954, o governo israelense, que já havia comprado o lote Suken, comprou através de um representante os documentos em posse do bispo por $250 mil. Israel, então, ficou na posse dos documentos. Então, os documentos mais antigos que nós temos hoje, que são os escritos do Mar Morto, estão agora sobre a mão de Israel, e graças a Deus por isso, porque agora a gente consegue ter, e eu acho que na ideia de manuscritos antigos, Oxford no caso, né, Cambridge e a Universidade Hebraica de Jerusalém são autoridades, e elas conseguem muito lidar com esse tipo de manuscritos. Temos outras universidades na Índia também, mas eu acredito para o nosso fim no cristianismo e judaísmo seja a Universidade Hebraica de Jerusalém a maior autoridade, tá? Outra parte dos manuscritos foram encontrados nas últimas 10 cavernas. Estavam no Museu de Arqueologia da Palestina, né, em posse do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qumran, né, onde foram encontrados. E o governo da Jordânia autorizou apenas 8 pesquisadores a trabalhar nos manuscritos, e em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, que houve entre Israel e os países árabes, né, o avanço das pesquisas não foi significativo, mas apenas em 1991, com a quebra do sigilo por parte da biblioteca de Huntington, em relação aos microfilmes que Israel havia enviado para algumas instituições pelo mundo, um número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo, enfim, que as pesquisas avançassem significativamente. E aí, diante disso, a partir de 1991, os arquivos estiveram sobre a mão de Israel para que pudesse estudar e dar um direcionamento sobre o que era e falar com maior relevância e maior contundência acerca dele, tá? Aí você vai ver que vai ter no próximo slide uma foto, que é o Júlio Treboli Barrera, e ele diz da seguinte maneira: o rolo de Isaías de Qumran fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante o período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadoso. Ou seja, esse que é um dos maiores estudantes acerca da Bíblia judaica, de manuscritos antigos, ele disse então em sua fala que provavelmente esse texto que foi encontrado, ele dá comprovação de que a Bíblia durante 1000 anos ela foi transmitida com legalidade e também com autenticidade, sem perversão do texto, mostrando a originalidade que ele tem. E antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos da escritura hebraica datavam da época do 9º e 10º século da era cristã, e havia muita dúvida sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise do texto encontrado mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes de sua canonização. Há textos que são quase idênticos do texto massorético, embora haja fragmento do livro do Êxodo e de Samuel, com diferença significativa das cópias modernas, tá bom? Então, houve toda essa significativa, e diante disso ele disse que essas descobertas trouxeram a ideia de que os textos massoréticos, que são textos de judeus copistas, que fizeram toda a base da Tanakh, né, mostrar que estão muito similares os manuscritos do Mar Morto com aqueles manuscritos daquela época. Ótimo. Então, o próximo slide que você vai ver aí, né, o rolo mencionado por Barrett, né, trata de uma peça com 7 metros de comprimento. Então, no caso é muito grande, eu não sei se você tem dimensão, 7 metros é uma distância muito grande, então são 7 metros de pergaminho. Não sei se antigamente você via aquelas cartas de rolo que as meninas faziam para os seus ídolos, supostamente os artistas, escreviam te amo, te amo, te amo, te amo, e mandavam aquelas cartas de rolo gigantescas, né? Então, é isso que acontece aí, uma carta gigantesca, né? Estava em aramaico, contendo inteiro o livro de Isaías, e diferentemente desse rolo, a maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros.
Os livros bíblicos mais populares em cura eram os Salmos, que tinham 36 exemplares, Deuteronômio, 29 exemplares, e Isaías, 21 exemplares. Esses são também os livros mais frequentemente citados nas escrituras gregas cristãs, ou seja, são os textos que mais eram usados por cristãos do campo judaico, né, e do campo grego. Então, tanto judeus gregos como gregos cristãos eram quem citavam mais essas escrituras porque achavam que elas eram interessantes. Então, talvez esta comunidade que preservou esses textos tinha um bom relacionamento e ouvia muito esses cristãos dessa época e por isso acharam por bem preservar esse tipo de texto. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam até certo ponto que haviam versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usados pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com suas próprias variações. Nem todos os rolos são idênticos ao texto massorético na grafia e na fraseologia. Alguns se aproximam mais da Septuaginta grega, então dá para entender que provavelmente quem escreveu esse texto tinha um bom relacionamento com quem usava a Septuaginta. A gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente sobre essa tradução. Eles entendiam que esse texto tinha, né, essa identidade. Então, eles acreditavam que talvez a forma de escrever segundo a Septuaginta era mais fácil e por isso que eles usavam essa forma de escrever. Uma questão que a gente precisa colocar aqui para vocês é que o rolo do Mar Morto também é certo ponto de compreender o contexto da vida judaica no tempo em que Jesus pregava. Fornece informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia, mas o texto de muitos dos rolos do Mar Morto ainda exige uma análise mais profunda. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de tratar deles. E lembrando para vocês que também nos manuscritos do Mar Morto foram descobertos muitos textos, por exemplo, textos que são apócrifos, que circulavam naquela época. Se você fizer uma pesquisa mais apurada aí, e você colocar assim, manuscritos do Mar Morto, aí você coloca assim, apócrifos, com certeza você vai encontrar uma gama de material que vai mostrar para você que naquela época houveram textos que não são canônicos, não são da Bíblia, mas que foram encontrados e que supostamente falam sobre Jesus, falam sobre o contexto da época, sobre a cultura da época. Isso é muito importante para você, tá? Próximo ponto, o texto massorético. Então, em torno do século de número 6, né, nós tínhamos um grupo de competentes escribas judeus que teve por missão reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica em um único escrito. Esse grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Os massoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os escritos bíblicos conhecidos da época. O resultado desse trabalho ficou conhecido posteriormente como o texto massorético. Então, aparece aqui a comunidade que surge no sexto século, a comunidade massorética, que construíram a Bíblia de Massorá, que são os textos que eles acreditam serem inspirados para o campo judaico, tá? O termo Massorá provém da língua hebraica de Messorá, né? E indica tradição. Portanto, o massoreta era alguém que tinha por missão a guarda e preservação da tradição. O campo judaico é muito pertinente nessa área, né? Guardar a tradição. E estes massoretas são copistas que guardam essa tradição. Este era o objetivo principal que eles tinham: preservar o texto judaico e construir o cânon, né, judaico, e não deixar que houvesse a inclusão de textos que são estranhos a esta fé. Próxima versão, próximo slide, é a Septuaginta. Então, a Septuaginta é uma tradução grega que entra ali ao século 3 a.C. e o século 1, né, em Alexandria, houve a tradução. Essa versão foi tirada de textos hebraicos antigos, e Alexandre o Grande, querendo ter um exemplar de todos os livros na Biblioteca de Alexandria, contratou, né, os anciãos para que pudessem fazer a tradução. O que é interessante é que 72 rabinos, né, foram chamados, você vai ver aí no texto que você tem, para que pudessem fazer a tradução do grego, do hebraico para o grego. E essa Septuaginta, ela é importante que depois ela alcançou todo o mundo grego, né? Então teve a importância de todos conhecerem a Escritura Sagrada. Inclusive os pais da igreja foram muito bem posicionados porque tinham essa versão. Essa versão é muito importante
por causa da sua fidelidade, lembrando que são rabinos da época, são especialistas da língua e da escritura, que fizeram a tradução e trouxeram a importância, tá? O terceiro parágrafo aí para você ver a noção, a Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica, e muitas Bíblias da Reforma Protestante seguem o cânone judaico e excluem os livros adicionais. Lembrando, você vai comprar a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta vai ter livros que foram colocados lá, mas eles não estão no cânone judaico nem no cânone protestante. E, entretanto, católicos romanos incluem alguns desses livros em seu cânon e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. Anglicanos, assim como a igreja oriental, usam todos os livros exceto o Salmo 51 e a Bíblia do Rei James, em sua versão atualizada, inclui esses livros adicionais em uma parte separada, que são chamados de apócrifos, né? Então, a King James, que é uma Bíblia que ganhou corpo e autoridade no Brasil, né? Ela tem esses livros, a igreja anglicana também faz uso, né? Claro que a King James ela tem eles mais separados, não coloca eles no meio do cano, mas a Bíblia católica usa alguns e a igreja ortodoxa usa todos, então não existe distinção. A próxima versão que a gente vê aí é a Vulgata. A Vulgata é a forma latina e abreviada de Vulgata Editio, né? Ou Vulgata Versio, ou Vulgata Lectio, né? Respectivamente, a edição, tradução ou leitura de divulgação popular. É a versão mais difundida da Bíblia, né? E ela tem muita autenticidade porque ela é a Bíblia extraída da Septuaginta do grego para o latim. Então, essa Bíblia é traduzida por Jerônimo, né? Ali no início do século de número 5, Jerônimo tem a ideia de construir uma Bíblia com linguagem mais popular, e a pedido do Papa Damásio I, ele vai fazer, né, essa tradução para que possa ter uma comunicação mais eficiente o texto com aqueles que não falam mais grego e também não entendem o hebraico, e possam ter um texto, né, hábil, com boa tradução, no idioma da época, e que possa transferir autoridade para a igreja, uma vez que ela vai ter um texto na sua própria língua. É a partir disso que a igreja romana, né, a igreja da época, ela adota o latim como sua língua oficial e eclesiástica. Então, todo o clero vai escrever seus documentos em latim. Você vai ver que os livros da Idade Média são em latim, os livros dos pais da igreja, muitos são em latim. O próprio Santo Agostinho escreve em latim. E aí, diante disso, a Vulgata, né, a Bíblia, também é traduzida para o latim. E aí a gente tem essa questão. O próximo ponto que a gente tem aí também são os livros apócrifos, né? Agora a gente vai explicar para vocês a grande questão de alguns livros apócrifos. Alguns a gente vai colocar aqui para vocês apresentados de maneira completa. Os outros, como a gente não pode ficar muito se detendo nisso, senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Outros que não aparecem em outros livros, não tem grande significado, a gente não vai ter por interesse citá-los não. Mas então, vamos lá. O primeiro apócrifo que a gente quer comentar é o primeiro ou terceiro de Esdras, que aparece tanto na Bíblia ortodoxa como na Septuaginta. E o primeiro e o terceiro de Esdras é simplesmente a forma grega de Ezra, e o livro narra o declínio e a queda do reino de Judá, desde o reinado de Josias até a destruição de Jerusalém. O cativeiro de Babilônia, a volta dos exilados, né? A parte que Esdras tomou na reorganização da política judaica em certo respeito, e amplia a narração bíblica, porém estas adições são de autoria duvidosa. O historiador Joséfo é o continuador de Esdras e ignora-se o tempo em que foi escrito, quem foi o autor. Então, o Esdras que aparece aqui agora para a gente, no caso o terceiro Esdras, aparece aqui para a gente como um livro que conte, né, uma síntese ali da queda, como se fosse um comentário de crônicas, um comentário ali de Segundo Reis, dando uma introdução para a gente, chegando até a ideia de Esdras, a construção. Como é um livro que é uma paráfrase, né, um livro que vai recontando história que já tem na Bíblia, no caso, ele acaba se tornando um livro um pouco duvidoso, e a fins de não ter repetição vã e repetição que provoquem certas dúvidas históricas e arqueológicas, houve por bem não colocar esses livros no cânon protestante. Então, os que fazem uso desse livro, claro, o fazem bem. Claro que é um livro aconselhado para a leitura, entretanto, é um livro que não é canônico. Então, tudo que você citar direto sobre ele
pode se tornar especulação e mentira. E lembrando a todos vocês, quando a gente sobe num púlpito de uma igreja para falar a palavra de Deus, a gente não sobe para falar sobre teoria, a gente sobe para falar sobre a palavra que os irmãos têm conhecimento, sobre aquilo que promove edificação e não confusão. Nosso papel não é dar pontos à cartilha de Satanás, né? É sim ensinar aquilo que Deus deu pra gente. Tá, o próximo slide, o segundo ou quinto Esdras, né? Este livro tem um estilo inteiramente diferente de primeiro Esdras. Ele não é propriamente uma história, mas sim um tratado religioso, muito no estilo dos profetas hebreus. Então é um livro meio profético, que tem essa direção. O assunto central, compreendido nos capítulos 3, 14, tem como objetivo registrar as 7 revelações de Esdras em Babilônia, algumas dos quais tomaram a forma de visão. Quais são as visões? O 9:38, a mulher que chora, até o 10:56, a águia e o leão, do 11:1 até o 12:39, e o homem que se ergue do mar, em 13, do 1 ao 56. Esse livro é muito similar a um texto primário da época cristã, que é chamado Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas é um livro que fala de revelações que Hermas teve. E Hermas, esse aqui é a mulher que chorava, Hermas tem mais ou menos uma visão muito similar. O livro de Hermas, né, do Pastor de Hermas, ele fala que esse Hermas, ele teve uma visão de uma mulher velha que vinha até ele. E um anjo que estava conversando com ele, pergunta para ele: por que você está tão fixado seus olhos olhando para essa mulher? Ele diz: eu não sei, quem é essa mulher? O anjo disse: é a igreja, porque a igreja é eterna. Então, o Hermas tem muito essas visões. E esse livro aproxima-se muito dessa ideia, né? Então, ele tem esse aspecto profético, né? E o Hermas é muito isso. Lembrando a todos vocês que no cristianismo primitivo, pelo uso excessivo dos dons e não muita compreensão do que eles eram, houveram movimentos que extrapolaram. E eles são muito criticados nos dias atuais. Claro que a gente não tem documentos que registrem muito bem isso, a gente fica na mão dos historiadores e arqueólogos, e diante disso houve um grande período da igreja que os dons espirituais foram cessados. A igreja achou por bem, né, não manter mais a padronização e o uso desse tipo de manifestação em culto e nem na comunidade comum, porque tinha isso. Então você vai encontrar nos primeiros séculos aí muitos livros que são tratados proféticos, como é o caso do segundo ou quinto Esdras que a gente tem aí, né? E o que acontece mais de interessante aqui, né? Vamos lá no último parágrafo. A visão da águia, que é expressamente baseada na profecia de Daniel. O segundo Esdras 12:11 parece que refere ao Império Romano, e a data de 88 que aparece aí, né, ano Domini, né, depois de Cristo, até 117, e é geralmente aceita. A data posterior ao ano 200 contraria as citações do versículo 35, capítulo 5 em grego, por Clemente de Alexandria, com o prefácio: assim diz o profeta Esdras. Os primeiros 2 e últimos capítulos de segunda Esdras, 1 e 2, 15 e 16, são aumentos. Não se encontram na versão oriental. Então, ou seja, alguém pegou o texto, perverteu e achou por bem colocar esse legado profético. Lembrando para vocês que naquela época os apócrifos eram muito usados para esse fim, manipulação de público. A Escritura diz, e o próprio apóstolo Pedro já vivia esse problema. Ele dizia: ó, nesses últimos dias tem surgido mestres que fazem da casa do Senhor negócio para si. O próprio Paulo diz, né, para a igreja de Éfeso: eu estou com medo porque eu vou deixar vocês, nunca mais vou ver vocês, mas no meio de vocês levantarão lobos devoradores que virão com fome e entregarão rebanho. Então, dá para entender que nessa época existiam pessoas que pervertiam todos os textos, e esse profetismo exacerbado era um perigo nesse primeiro século. Então, claro que existem historiadores mais qualificados para comentar isso do que eu, mas essa é a grande leitura que você faz em autoridades da historiografia, como é o caso do próprio Justo Gonzalez, que eu acredito que é uma sumidade, né? Um cara fora de questionamento, fora de dúvida, que é uma autoridade gigantesca para falar de história cristã. Então você pegar o livro dele, tanto de a história ilustrada do cristianismo, ou então você pegar uma história do pensamento cristão, que são em 3 volumes, você vai ser aprofundado.
Tem um livro que eu aconselho muito dele também, Em Busca da Doutrina Cristã, e tenho também Descobrindo Novamente a Doutrina Cristã. São essenciais para que você faça uma boa leitura dessa época. Tá? Olhando outra questão que acontece, além de não ter esse texto na igreja grega, os 2 primeiros capítulos contêm abundantemente reminência do Novo Testamento e justificam a rejeição de Israel e a sua substituição pelos gentios. Segundo Esdras, do 1, 24, 25, 35 ao 40, do capítulo 2, versículo 10, 11, 34, portanto, foram escritos por um cristão e, sem dúvida, por um judeu cristão. Então, era alguém que tinha por interesse defender o cristianismo e usou o nome do Esdras, né, possivelmente, para que pudesse dar legalidade ao cristianismo. Próximo livro interessante, Tobias. Tobias é um livro muito interessante. Esse livro contém a narração da vida de um certo Tobias e Naphtali, homem piedoso que tinha um filho de igual nome. O pai havia perdido a sua vista. O filho, tendo de ir a Rages, na Média, para cobrar uma dívida, foi levado por um anjo a Ecbatana, onde fez um casamento romântico com uma viúva que, tendo se casado 7 vezes, ainda se conservava virgem. Os 7 maridos haviam sido mortos por Asmodeu, o mau espírito, nos dias de seu casamento. Tobias, porém, foi animado pelo anjo a tornar-se o 8º marido da virgem viúva, escapando da morte com a queima de fígado de peixe, cuja fumaça afugentou o mau espírito. Voltando, curou a cegueira de seu pai, esfregou-lhe os escurecidos olhos com o fel do peixe, que já se tinha mostrado tão prodigioso. O livro de Tobias é manifestadamente um conto moral e não uma história real. A data mais provável de sua publicação é entre 300 ou 250 a 200 antes de Cristo. Esse livro de Tobias é interessante que ele mostra um pouco de mandinga, né? A gente usa esse termo no português. A palavra mais conhecida é macumba, mas macumba é uma árvore, né? Ele mostra rituais feitos com elementos naturais. E isso não é uma prática nem do judaísmo, acho que nem do cristianismo. Claro que o judaísmo fazia uso do sacrifício para o culto ao Senhor, mas a gente não tem muito essa cultura, né, de usar fígado de peixe para espantar o mal, ou então usar, né, o resto, né, que tem aí do peixe para que você possa curar a cegueira de alguém. Já pensou, essa prática pega? E ainda mais, né, um direcionamento estranho desse anjo o guiando, e toda vez que aparece essa ideia de guia de anjo, dá um problema. Os Mormons nasceram assim, o próprio Joseph Smith fala que teve uma visão do anjo, o outro fulano diz que teve uma visão do anjo, Maomé fala que recebeu o Corão do anjo. Então a maioria das religiões que nascem por essa manifestação de anjo é um problema, né? O Gálatas diz assim: se aparecer um anjo transfigurado de luz, pregando outro evangelho que não seja esse que eu tenho falado para vocês, que esse seja diante de vocês maldito, né? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Essa ideia de a gente precisar de um anjo para nos dar um direcionamento é uma coisa meio estranha, principalmente a nos induzir a fazer rituais que são completamente fora do que Deus deseja para nós. Isso não é aconselhamento de Deus, com certeza. O próximo é Judite, né? Judite é a narrativa com pretensão à história, do modo porque uma viúva judia de temperamento masculino se recomendou às boas graças de Holofernes, né, comandante-chefe do exército assírio, que situava Betúlia. Aproveitando-se de sua intimidade na tenda de Holofernes, tomou da espada e cortou-lhe a cabeça enquanto ele dormia. A narrativa está cheia de incorreções, de anacronismo e de absurdos geográficos. É mesmo para se duvidar que exista alguma coisa de verdade. Talvez que seu autor tenha inspirado na história de Jael e de Cícera, de Juízes 4, 17 e 22, e a primeira referência a este livro encontra-se em uma epístola de Clemente de Roma, no fim do primeiro século. Porém, o livro de Judite data de 175 a 100 a.C., isto é, 400 ou 600 anos depois dos fatos que pretende narrar, dizer que naquele tempo Nabucodonosor reinava em Nínive em vez de Babilônia, e não parecia ser grande erro, se não fosse cometido por um contemporâneo do grande rei. Então você percebe aí que esse texto é um texto que começa a manipular informações, falando do assassinato, né, de um chefe de exército da Síria, né, por essa mulher Judite, que possivelmente foi uma assassina para livrar o povo de Deus. Esses contos são chamados narrativas míticas. O mito serve para você identificar a estrutura de um herói,
E no caso, esse texto aqui, que aparece em muitas Bíblias, né, inclusive na católica, na ortodoxa, serve como um livro para estimular coragem e heroísmo em época de perseguição. Claro que esse livro foi citado por alguns pais da igreja, entretanto a gente precisa tomar um cuidado absurdo. Esse livro pode gerar um certo estranhamento e pode fazer com que alguns cristãos percam, né, a legalidade, a legitimidade de sua fé e acabar promovendo uma certa guerra santa e acreditar que o furor seja uma ferramenta útil para ajudar Deus ou seu povo. E, na verdade, Deus não precisa desse tipo de estímulo nem de ação. O que Deus precisa é de servos obedientes, confiantes no seu poder, que na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É isso que a Bíblia diz, tá? Próximo ponto que a gente tem é Esther, né? Esther, né? A gente tem acréscimo de capítulo que não se acham nem no hebreu, nem no caldaico, né? O livro canônico de Esther termina no 10º capítulo. A produção apócrifa acrescenta 10 versículos a este capítulo e mais 6 capítulos, né? Então, do 11 ao 16. E na tradução dos 70, esta matéria suplementar é distribuída em 7 porções pelo texto e não interrompe a história. Ela, pelo contrário, amplifica a parte das narrativas das escrituras, sem fornecer novos fatos de valor. Em alguns lugares contradiz a história como se contém no texto hebraico. A opinião geral é que o livro foi obra de um judeu egípcio que escreveu no tempo de Ptolomeu ou Filometor, né? Que são o Império Seleucida, que é uma parte do exército de Alexandre o Grande, que assumiu a Palestina e tomou cuidado dali naquela época de domínio, que perverteram o tempo, houve revolta, a morte em Massada e tudo isso. E diante disso, esses acréscimos de Esther é um perigo, porque eles geram para nós uma certa estranheza e eles trazem também uma desconfiança, uma vez que eles podem perverter todo o sentido do texto. Depois a gente tem Sabedoria de Salomão, né? Sabedoria de Salomão é um tratado de ética. Ele é um livro que trabalha muito contra a idolatria, é um livro que trabalha muito conselhos de sabedoria, muito similar aos Salmos e ao Provérbios. Ele cita para nós muitas ideias paralelas do Novo Testamento, né? Ele encontra também muitas realidades dentro da filosofia judaica e é um livro de instrução. Talvez possa não ser um livro de Salomão, possa ser, mas dentro desse livro não tem nenhuma caracterização especial que nossos outros livros não têm. O Salmo, o Provérbios, o Eclesiastes, né? Então, por isso, por bem, não tendo muita certeza quem é o autor, então seria melhor não colocá-lo. O próximo é o Eclesiástico, né? Também denominado Sabedoria de Jesus, que é o filho de Sirac. É uma obra comparativamente grande, contém 51 capítulos, é gigantesco, é um dos maiores livros da Bíblia. No capítulo 1, né, do 1 ao 21, louva-se grandemente o sumo sacerdote Simão, o filho de Onias, provavelmente o mesmo Simão que viveu entre 370 e 300 a.C. O livro deveria ter sido escrito entre 290 e 80 em língua hebraica, e o seu autor, Jesus, o filho de Sirac de Jerusalém, é o mesmo em Eclesiástico 27, era avô, ou, tomando a palavra em sentido mais lato, antecessor remoto do tradutor. A tradução foi feita no Egito, no ano 38, quando Evergeto era rei. Há 2 reis com este nome, Ptolomeu III, entre 247 e 222, e Ptolomeu Fiscon, né? Então, o grande assunto da obra é a sabedoria. É um valioso tratado de ética. Um grande problema é que o Eclesiástico ele dá certos pontos que incentivam a idolatria. Isso acaba confundindo e gerando uma certa perversão. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. O próximo é Baruque. Baruque é um livro muito interessante que aparece para a gente. E o Baruque é um amigo de Jeremias. Os primeiros 5 capítulos do seu livro pertencem à sua autoria, e diante disso aparece como confissão de pecado e outras tantas realidades que aparecem aí. É uma exortação a Israel para voltar à sabedoria e uma animação à promessa do livramento. Então tem umas realidades bem legais esse livro para nossa compreensão. O próximo que a gente vai ver aqui é a adição que tem em Daniel. O Cântico dos 3 Manseus, né, os jovens. Então, essa produção foi destinada ao ser intercalada no livro de Daniel, né, entre os capítulos 3, 23 e 24.
E é desconhecido o seu autor, ignorada a data da sua composição e compara os versículos 35 ao 68, né? E esses versículos parecem muito com o Salmo 148. Outra adição que a gente tem em Daniel é Bel e o dragão, que aparece aí, né? Uma história introduzida sobre a ideia do deus Bel e o dragão, que tinha na Babilônia, que era um ídolo que tinha na época, e que o sumo sacerdote achava que tinha que oferecer sacrifícios, né, e ofertas para esse deus, e colocava no templo, e o rei pedindo conselho para Daniel para saber o que acontecia, porque sempre diziam que um dragão vinha e comia todas as oferendas. Daniel achou por bem jogar cinza no chão, e a cinza mostrou que as pegadas de quem aparecia lá à noite para comer aquela oferta era ninguém mais, ninguém menos do que os sacerdotes. Então, diante disso, ficou conhecido aí como Bel e Dragão. O terceiro é a história de Susana, né, que também é um acréscimo ao livro de Daniel, em que seu autor mostra como o profeta, obviamente, descobriu uma farsa de acusação contra Susana, mulher piedosa e casta, né, e ignora a data do autor. Então, são acréscimos que o livro de Daniel sofre, lembrando que, por ser um livro muito profético, muito similar ao Apocalipse em sua época, talvez por isso que ele seja um livro que tenha tantos acréscimos e tanto interesse, né? O próximo que a gente tem são os Macabeus. E os Macabeus, você sabe que a gente tem o primeiro e o segundo, né? São livros que falam de uma revolta que houve, uma luta por liberdade, de uma época em que Israel está passando, infelizmente, uma prisão. É um tratado histórico de grande valor, em que relatam 5 acontecimentos políticos e atos de heroísmo da família levítica dos Macabeus durante a Guerra da Independência Judaica, 2 séculos antes de Cristo. O autor é desconhecido, mas evidentemente é um judeu da Palestina. Há 2 opiniões quanto à data que foi escrito, uma das 120 a 106 e outra com melhores fundamentos de 105 a 64. E foi traduzido do hebraico para o grego também, acreditando ser um livro que contava uma história importante. Segundo o livro dos Macabeus, né, inquestionavelmente um epítome, né, da grande obra de Jasson de Cirene, e trata principalmente da história judaica desde o reinado Seleuco, né, que seria a conquista ali com a divisão depois que Alexandre o Grande deu. Fala da profanação que aconteceu naquele lugar e a revolta, né, da família Macabeu também, e conta como os judeus foram torturados, perseguidos. Depois a gente tem o terceiro e o quarto livro dos Macabeus, que referem a acontecimentos, né, anteriores à guerra, né, que aconteceu naquela época, que os judeus promoveram uma guerra para tentar se livrar. E o quarto livro dos Macabeus é um tratado moral que trabalha a ideia, né, das doutrinas exemplares acerca de como, né, Israel e todo o seu povo foi tratado durante esse período. E é meio que um livro para querer justificar os atos, né? Então, os Macabeus aparecem aí como livros que têm propriedade para a sua época. Outra questão que aparece aqui, agora para a gente, são os livros apócrifos. Você vai aparecer aí, ó, a gente tem uma porção de livros apócrifos, eu coloquei aí para vocês, né, do Antigo Testamento. Depois você tem uma porção de apócrifos do livro do Novo Testamento. A gente publicou um seminário aí recentemente da Rede Calejados. A gente tem até o livro Quem é Jesus? Da Manjedoura ao Calvário. Eu uso muito desses apócrifos para poder citar, principalmente esse evangelho da infância siríaca, né, ou siríaco, que é o evangelho árabe da infância de Jesus, que conta quando ele esteve no Egito, o que aconteceu. Então, para a gente tentar achar alguns relatos, né? A gente tem outros evangelhos aí também paralelos. Esse evangelho de Filipe, por exemplo, que é um problema que conta a ideia de que Jesus teria um caso com Maria Madalena. O evangelho de Judas, que é um evangelho que conta que Judas era o amigo mais querido de Jesus. A gente tem outros apocalipses que aparecem aí para vocês. E aí depois eu mostro para vocês aí a diferença entre as Bíblias, né? A gente tem o Novo Testamento cristão com 27 livros, mas, né, a Bíblia ortodoxa, ela tem 78 livros, a católica 73, e a igreja etíope, né, da Etiópia, ela tem 83 livros na sua Bíblia. Então, são Bíblias muito maiores do que a nossa, lembrando que a protestante tem 66 livros, a católica 73, a ortodoxa 78 e a Bíblia etíope tem 83 livros. Você tem os acréscimos aí dos livros que tem, tá? Então você dá uma olhadinha aí, uma observação.
Depois a gente vai olhar os códices, né? Que são os manuscritos mais importantes que a gente tem, para chegar aqui no final da nossa aula. Primeiro que a gente coloca aí é o Códice Vaticanos, que é um dos manuscritos mais antigos que a gente tem da Bíblia, né? Chega aí 759 folhas de velino em letras unciais e foi datado aí aproximadamente do século de número 4. Então, é um dos textos mais antigos. O próximo é o Códice Sinaiticus, né? Que é também um texto em grego koiné. É chamado como a Bíblia do Sinai, dos 4 grandes códices, é um dos mais importantes, e ele aparece também aí escrito em Alexandria entre o 4º século, é um livro muito importante. Depois a gente tem o Códice Alexandrinos, né, que é também escrito em grego koiné, também é do 4º século, né, e ele aparece aí como um código importante pelo caso de ter uma certa versatilidade, e se coloca aí como um dos textos mais originais, porque está muito paralelo aos sináticos e também aos vaticanos. E aí depois a gente tem o último, né? Que é o Códigos Epharem, né? Que é um código também em grego koiné do 4º século, juntando aí evidências muito claras para a gente chegar aos manuscritos daqueles que possivelmente seriam expulsos do Novo Testamento, como é o caso de 2 Tessalonicenses, 2 João, né? Que aparecem aí. Outra questão que a gente precisa ter aqui por interessante é a ideia de que esses textos são muito importantes para a gente ter a preservação da Escritura Sagrada. Bom, foi muito bom ter estado aqui com você. Eu espero que você perdoe essa nossa falha técnica. Nós prometemos que após passar essa pandemia a gente vai continuar gravando as aulas editadas, mas por enquanto é assim que a gente pode se virar, tá? Estamos tentando fazer o melhor que nós podemos para você. Acompanhe a aula através do PDF, se inscreva no canal e a partir de agora pode transmitir essa aula para quem você quiser. Se tiver grupos na sua igreja, pessoas interessadas, transfira essa aula para ela. Não esqueça, para sua presença ser registrada e nós termos a consciência de que você está na próxima disciplina, você precisa colocar aí presente embaixo nos vídeos, tá bom? Obrigado pela sua presença, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que Deus continue te abençoando. Espero você na próxima aula. Tamo junto. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Valeu!